Fala pessoal, estamos continuando aqui o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer. Mais uma aula, ainda nesse formato offline. Afinal, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, eu devo estar viajando, ou entre torneios, ou simplesmente não consegui fazer live na semana, né? Então, eu tô seguindo o estudo das partidas, mas de um jeito offline. Espero que em breve eu volte a fazer isso em live mesmo com a galera. Mas a gente já tá na partida 10 do livro, são 60, então já estamos chegando na 10ª partida. É a partida Fischer e Unzicker, jogada em... Não, na verdade tá errado aqui, Fischer e Benko, deixa eu mudar isso aqui. A partida que nós vamos ver na realidade é essa, Fischer e Unzicker. Até pulei, tá vendo? Essa partida foi jogada em... Deixa eu ver aqui, 1959. E o textinho dela, né, o título dessa partida é um título engraçado, que é Ordenhando a Vaca. De primeira parece estranho, né, esse título. Quem escreve, como eu já falei outras vezes, quem coloca esse prefácio das partidas, que é um resumo, né, ele faz algumas analogias muitas vezes e dá meio que um resumo do que acontece na partida, é o Larry Evans, que é um grande mestre americano e que era amigo do Fischer, né, ajudou no livro. Então, essa partida, ele coloca esse título porque ela foi jogada numa das linhas principais da Ruy Lopes, da espanhola. E ele começa dizendo o seguinte, que a abertura espanhola, ou Ruy Lopes, já foi tão intensamente analisada. Pra vocês verem, né? A Ruy Lopes é uma abertura tão antiga, tão clássica, que a gente tá falando aqui de 1959, e ela já era considerada, assim, muito pesadamente estudada por todos os grandes mestres. E desde então evoluiu muito, né? Porque hoje em dia tem mais, sei lá, milhares de ordens novas, variantes novas descobertas, mas lá naquela época, chegando ali nos anos 60, já era considerada uma das aberturas que tinha sido mais exaustivamente estudadas já de todas. Então ele fala que já foi tão intensamente analisada que frequentemente os dois lados efetuam suas primeiras 20 jogadas em menos de 2 minutos. Como Bronstein disse em uma ocasião, quando se joga a espanhola é como se estivesse ordenhando uma vaca. Ele fala isso no sentido de que é uma coisa, digamos, uma atividade quase mecânica, jogar Ruy Lopes para um grande mestre naquela época, né? Todo mundo conhecia tão bem as linhas, as variantes, que era uma coisa super, né? Super mecânica mesmo, de ir fazendo os primeiros 20 lances ali, tudo teoria, e o jogo começava meio que a partir já do meio jogo, ou às vezes inclusive dos finais. Mas ele fala que aqui o Fischer ordenha a vaca com perfeição. E isso vai ficar claro na partida. Eu gosto muito porque essa partida ela é uma típica vitória no estilo do Fischer. E a gente vai ver isso. Mas só pra ter ideia, as primeiras 22 jogadas são idênticas às da partida 6, que é a partida Fischer-Chocron, que a gente já analisou aqui. Quem não lembra pode voltar lá na partida 6 e ver que foi a mesma abertura. Mas a partir daí, depois de 22 lances, o Unzicker desvia. E aí a gente vai ver o que acontece na partida, né? Pra também não entregar todos os spoilers. Então, como sabemos, foi tudo igual, as primeiras 22 jogadas igual a partida Fischer-Chocron. Então vamos lá, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 A6. A ordem mais principal da Ruy Lopes, bispo A4, cavalo F6 e roque. Hoje em dia muita gente joga com linhas com D3, né? Mas naquela época ainda não era tão comum, não era tão explorado isso. Então foi bispo E7, torre 1 B5, bispo B3, D6, C3, roque H3, tudo isso bem teórico, muito principal. Cavalo A5, bispo C2 e jogou C5 aqui, o Unzicker. Famoso sistema Tigorin. As pretas ganham um tempo em cima do bispo para avançar o peão de C. Então a ideia é lutar pela casa D4 e liberar a casa C7 para dama também, para poder sustentar o centro, né? Principalmente o ponto E5. Tanto que aqui joga D4, dama C7. Aí foi cavalo BD2. E o Unzicker joga bispo D7. Se eu não me engano, até hoje esse é o lance principal, assim, é o mais jogado. O que eu posso dizer aqui, né? Uma das ideias das pretas, só uma explicação bem breve, eu também já dei uma passada nas ideias aqui dessa variante, que é uma das variantes principais da Ruy Lopes na partida do Fischer-Chocron, que foi a partida 6. É que, por exemplo, se as pretas jogam cavalo C6 aqui, voltando e tentando colocar uma pressão no centro, na maioria das vezes as brancas fecham, né? O Fischer não gostava muito de fechar a posição, ele gostava de jogar mais aberto na Ruy Lopes, mas geralmente o branco joga D5 e esse cavalo não tem uma casa tão boa pra ir, né? Pra onde ele for, ele vai acabar ou restringindo o jogo das pretas ou custando mais tempos depois. Então,
Se volta para A5, por exemplo, um dos planos temáticos nessa posição é jogar C4 e depois passar esse cavalo lá para C5. Mas aí as brancas têm B3 aqui, que é uma jogada profilática forte. Agora, se faz C4, o detalhe é que dá para jogar B4, não tem en passant. E quando esse cavalo volta para B7, ele fica meio limitado. Meio não, bem limitado, né? Ele não tem a casa C5, por causa do peão de B4. Esse é um tema posicional bem típico, bem temático da Ruy Lopes, que é legal lembrar para quem tá de brancas. Então, um dos pontos do bispo D7 é ainda não definir esse plano, né? Não jogar tão rápido assim C4, nem forçar o D5 das brancas. E quando joga cavalo F1, que foi o que o Fischer fez, o plano mais típico aqui é passar o cavalo para G3, mas a gente já viu em outras partidas que o Fischer gostava de vir com esse cavalo por E3. Né? Ele gostava mais do cavalo no centro e um pouco mais ativo. Então aqui jogou torre F8, que também foi o lance da partida Fischer-Chocron. Mas hoje em dia é bastante comum cavalo C4 nessa posição. É uma ideia interessante. Aproveitar que as brancas tiraram o cavalo de D2 para jogar cavalo C4. E quando faz B3, agora volta aqui cavalo B6. O cavalo está um pouco menos limitado do que naquela posição em B7. Então ele ainda não está lá, digamos, super ativo. Mas ele não fica tão também restringido. E ele está ajudando a controlar a casa D5. Mais tarde as pretas podem tentar algum contrajogo como A5 e A4 na ala da dama. Seria uma ideia. Mas jogou torre F8. Também é um plano natural, típico da Ruy Lopes, é passar esse bispo para G7. Jogar G6, bispo F8 e bispo G7. Porque além da torre ficar bem posicionada na coluna E, o peão em G6 tira a casa F5 desse cavalo e o bispo já fica em G7 reforçando a ala do rei, né? Principalmente defendendo as casas pretas que ficam fracas quando o peão de G avança. Então seguiu o cavalo E3. Como eu já disse, o Fischer gostava mais desse cavalo indo para o centro, assim, um pouco mais ativo, principalmente de olho na casa D5. Aí jogou G6, D por E5, D por E5, ele define o centro. E agora tem um plano que ele inicia, que é bem típico também para as brancas. Então é o primeiro momento que eu quero que vocês pensem aí, jogam as brancas. Vocês podem usar ou a memória, quem tá vendo a série na ordem certinho e ainda lembra da partida, ou exercitar o seu senso posicional e tentar encontrar um plano estratégico que faça sentido para as brancas. Então, primeiro momento para pensar aí, jogam as brancas. Bem, como eu já disse, né, eu falei algumas vezes, o Fischer gostava mais desse cavalinho E3. Um dos planos que ele gostava mais de fazer nessas posições era em algum momento jogar cavalo D5, ou para ganhar o controle da casa, ou para obrigar as pretas a fazer uma troca, e aí ele toma com o peão de E, ativando o bispo de novo e abrindo a torre, abrindo a posição, né, de um modo geral. Então, ele percebendo, né, que o objetivo aqui é jogar cavalo D5, até porque a casa F5 já está controlada, ele inicia um plano para tentar dominar essa casa. Então, jogar cavalo D5 direto seria um pouco apressado, né, porque depois de cavalo por D5 e E5, a impressão que eu tenho é que as pretas estão bem posicionadas para lidar com o peão passado, com a coluna aberta, tanto que agora tudo vai fazer sentido. As pretas jogam, por exemplo, o bispo F8, a torre está excelente, né, em E8, na coluna E aqui, ele pode passar o cavalo. Ainda dá para tentar C4 e cavalo C5, mas a casa D6 parece muito atrativa, né? O cavalo fica bloqueando em D6 e controlando vários pontos centrais e bloqueia o peão passado e o bispo vem para G7 depois. Então, no longo prazo, talvez as pretas considerem avançar os peões da ala do rei, né? E usar esses peões para criar um pouco de contrajogo. Então, claro, cavalo D5, apesar de ser o objetivo final do plano, ele é meio apressado. O Fischer tenta melhorar essa ideia com alguns outros lances, né? Preparando esse pulo do cavalo para D5. Então ele começa com o cavalo H2. Porque o primeiro ponto ele libera a casa F3 para a dama, para tentar ativar a dama, e a dama ainda fica de olho em D5, e ele também prepara o cavalo de HG4, que é uma ideia interessante para trocar o cavalo de F6, assim eliminando um dos defensores da casa D5, das pretas. Vai ser muito, o pulo do cavalo para D5 ele é muito mais forte se não tiver esse cavalo aqui em F6, se esse cavalo não estiver nessa casa. Então foi cavalo H2, torre AD8, ele já tira a dama para F3, claro. Aí o Unzicker joga aqui bispo E6, faz bastante sentido, né? Ele também, as pretas colocam as peças de uma forma muito lógica aqui também, né? De olho na casa D5. Então ele já tem a torre, o bispo e o cavalo. Ele já tá prevendo que vem cavalo HG4 uma hora, então ele já posiciona outras peças para ficarem vigiando o ponto D5. Então o Fischer jogou cavalo HG4, cavalo por G4. E aí a gente tem mais um momento interessante, né? Para quem
Quem se lembrar da partida Fischer-Chocron vai saber essa resposta imediatamente, mas para quem não lembra ou não sabe, esse é um outro momento interessante. Também a pergunta é, como retomar de brancas aqui? De peão ou de cavalo? Bom, eu sei que pode parecer mais natural tomar de cavalo, por quê? O cavalo, ele fica... Ele parece muito ativo aqui, né? Pra começar. Primeiro, você não dobra peões. A maioria do pessoal tem um pouco de medo de dobrar peões e não quer tomar de H. E o cavalo parece que tá muito ativo, porque ele tá apontando já para as casas H6 e F6, que são casas fracas na ala do rei das pretas, e principalmente se você conseguir dar um check em F6 e trocar esse bispo pelo cavalo, aí vai ficar muito perigoso, né? Vai estar levando um ataque aqui com bispo G5 ou bispo H6, principalmente, que já vai ameaçar mate. Porém, as pretas resolvem esse problema de um jeito muito concreto, jogando bispo toma G4. E aí é o problema. Depois de, por exemplo, HG4, C4, ele volta para aquele plano que eu mencionei de ativar o cavalo por C5. O problema para as brancas é que aqui não é tão fácil de criar problemas. O problema para as brancas é que não é tão fácil de colocar problemas concretos para as pretas, porque nessa estrutura as peças brancas não são muito ativas. Por exemplo, o bispo de C2 mesmo é uma peça passiva, né? Então, e o Fischer comenta que ele já tinha jogado isso em uma partida de 1958, um ano antes. Então ele já tinha cometido esse erro estratégico. Depois de bispo G4, HG4, as pretas conseguiram se organizar muito bem. Ó. C4, aí G3, faz sentido, ele quer jogar rei G2 e torre H1, explorando a coluna H aberta. Mas as pretas têm tempo de se organizar. Cavalo B7, rei G2, cavalo C5, torre H1. E aí jogou F6 aqui. Partida Fischer-Matanovic, interzonal de 58. Ele fala que as pretas já tem bom jogo aqui porque o cavalo já tá pronto para chegar em D3, muito ativo, né? E ele tem pressão na coluna D. Se necessário, a dama pode defender pela segunda fila ali, o ponto H7. Então tá tudo seguro para as pretas nessa posição. Mas aí o Fischer melhorou a própria ideia, jogando H por G4. Esse lance tem vários pontos positivos. O primeiro, ele não desvia o cavalo do foco, né, do plano, que é pular para D5. O segundo é que a abertura da coluna H permite que as pretas considerem planos de ataque, como G3, rei G2 e torre H1, e tentar passar as peças pela coluna H. E o terceiro, ele está mais associado a uma ideia que foi meio que uma novidade do Fischer, que foi o que ele fez na partida contra o Chocron, a partida 6. Então aqui foi dama C6, que já não foi tão bom, né? Ele dá um interroga para esse lance. Mas eu acho que, na verdade, eu acho que não interroga, assim. Acho que até eu coloquei a interrogação errado, se bobear. Porque eu não lembro de, na partida contra o Chocron, ele ter falado que isso interrogava. E porque é bem lógico também, né? A dama dá um passo pra frente pra ajudar a lutar pela casa D5. Ele só comenta aqui como uma alternativa que depois de cavalo C4, tentando trocar os cavalos, as brancas têm o cavalo D5 mesmo. E aí depois de bispo D5 e D5, as brancas têm um pouco de iniciativa nessa posição. Né, dá pra continuar organizando com bispo H6 e torre D1 e tentar aqueles planos de ataque também. Então jogou dama C6. E aqui foi G5, que é a mesma ideia da partida Fischer-Chocron. Ele fixa a ala do rei e libera a casa G4 para o cavalo. Só que dessa vez é como... Ele não tomou de cavalo em G4, né? Mas depois ele vai jogar cavalo G4 do mesmo jeito, com a diferença que a coluna H tá aberta aqui. Essa é a grande diferença. Jogou cavalo C4. Bispo toma G5 é uma possibilidade, tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque a gente analisou as complicações do bispo toma G5 na partida 6, na partida Fischer-Chocron, quem quiser dar uma olhada depois. Mas o Unzicker jogou cavalo C4, que faz sentido, tentando eliminar esse cavalo aqui antes dele ficar muito perigoso. E aí foi cavalo G4. Bom, não dá pra deixar esse cavalo entrar em F6 ou H6, então troca, bispo toma G4, dama por G4. E aqui a gente tá no lance 22, eu fui explicando devagarzinho, mas como ele fala, essas 22 primeiras jogadas foram as mesmas da partida 6, tá? Como eu disse, quem quiser dar uma olhada nessa partida, porque ali eu analisei até com mais detalhes, assim, o Fischer também explica com mais detalhes as ordens. Mas aqui o Unzicker desvia. Na partida 6, o Chocron, que era um jogador bem menos conhecido, né, que o Unzicker, ele tinha jogado o cavalo B6, que foi um lance muito interessante, muito bom, porque ele tá tentando encontrar uma função para esse cavalo e ele acha uma função defensiva muito boa, passar o cavalo lá para F8. É bem interessante isso, porque o cavalo deixa o ponto H7 bem sólido. Essa partida o Fischer venceu, mas as pretas jogaram muito bem e ele só ganhou, né, o Fischer, porque bem no finalzinho
finalzinho mesmo da partida, o Chocron comete um erro tático. Ele acha que ele deu um truque no Fischer e acaba levando um contragolpe e perde a partida. Mas ele jogou super bem, assim, super sólido e conseguiu resolver os problemas da abertura. O Unzicker, ele tenta resolver de outra forma. Ele joga F6. Uma jogada que eu consigo entender o sentido, porque ele não quer ficar restringido na ala do rei, né? Ele quer trocar esse peão para ganhar um pouco mais de espaço para as peças, um pouco mais de liberdade. Então ele consegue manobrar um pouco melhor e abre a coluna F também. Só que tem dois defeitos nesse lance aqui, no F6, nesse avanço. Então vamos aqui depois de G por F6 e bispo F6. Tem dois problemas. O primeiro é que ele torna o peão de E5 fraco. Então a gente já observa que a estrutura das pretas ela é um pouco menos estável no longo prazo, porque o ponto E5 é uma debilidade, ele tem 3 ilhas de peões, né? Mas talvez esse nem seja o principal problema. O maior dos problemas aqui é que quando ele joga F6, ele enfraquece muito as casas brancas, né? Essas casas aqui, principalmente essa diagonal em direção ao rei, o que acaba deixando, tornando a posição do rei preto vulnerável de um modo geral. E para complicar ainda mais, as brancas têm o bispo de casas brancas. Esse bispo ele parece super passivo no momento. E ele é passivo por enquanto, né? Porque ele não tem muitas diagonais abertas. Mas ele vai sempre ser um problema, sempre ser um pesadelo para as pretas, né? Porque as fraquezas das casas brancas aí têm um caráter permanente. Depois que ele avança o peão de F, ele não vai conseguir resolver muito facilmente ou de forma imediata o problema das casas brancas. Então aqui o Unzicker vai ter que ficar constantemente preocupado com essa debilidade crônica das casas brancas. E vamos ver como que o Fischer explora isso, né? Para começar, ele já faz um lance temático muito forte. Como eu disse, eu gosto dessa partida porque eu acho que ela é um exemplo muito instrutivo da técnica do Fischer em ação. Então vamos começar desse ponto aqui, né? Como que vocês começariam a tentar colocar problemas para as pretas? Vocês podem pensar aí, porque a próxima jogada dele é temática e é muito forte. Então jogam as brancas. Bom, como eu disse, é um lance temático aqui. O Fischer joga A4, que tem o objetivo ou de abrir a coluna A para ativar essa torre, ou de provocar concessões das pretas ali na ala da dama, né? Debilitar a ala da dama das pretas. Principalmente esse lance aqui ele é muito forte porque o preto não consegue jogar B4. Se B4 bispo B3, vai ganhar o cavalo ali na cravada, né? Bispo B3 e dama E2, por exemplo. Então ele consegue manter essa tensão na ala da dama, em B5, e tomar na hora certa. Ele tem sempre a possibilidade de tomar em B5 e ativar a torre. Isso parece pouca coisa, mas é outro tipo de situação onde as pretas sempre vão se sentir um pouco mais desconfortáveis porque ele precisa ficar atento o tempo inteiro com a troca em B5. Mas isso aconteceu já no próximo lance, porque agora ele jogou B6. Agora talvez ele pensou melhor e decidiu trazer o cavalo para ajudar na defesa, mas como a gente viu, o estrago, como a gente pode ver, né, o estrago do avanço do peão de F já está feito, já debilitou as casas brancas. Então foi A por B5, A por B5, e agora o Fischer aproveita que o cavalo não está mais em C4 para jogar bispo E3, desenvolvendo mais uma peça, colocando uma pressão em C5, e ele já comenta o seguinte, que nesse momento, né, as brancas já têm uma posição boa, pelo seguinte, as duas alas estão expostas e abertas, então a gente já tem um jogo mais aberto, tanto na ala do rei, onde essa estrutura aqui não é tão segura, ela não é tão sólida assim, e principalmente o ponto E5 é fraco. E na ala da dama também, onde as brancas podem pressionar os pontos C5 e B5, que tem a coluna aberta para a torre, né? Então tanto torre A5, como torre A6, como torre A7, são todos lances que podem ser considerados em algum momento. E além de tudo, a posição é mais aberta e as brancas têm o par de bispos. Então ele comenta que por isso já é difícil para as pretas, porque a qualquer momento o branco pode invadir a posição, né? Usando os bispos e pressionando os peões que estão mais expostos também no campo das pretas. Então o Unzicker jogou torre A8, faz sentido lutando pela coluna A. Se ele tentasse voltar com o cavalo para C4, agora bispo B3, já parece uma cravada meio chata, para as pretas terem que lidar, né? Então foi torre A8. E o Fischer faz outro lance simples, mas bem instrutivo, torre de E D1. Eu gosto bastante dessa jogada. Ele não dá nenhum exclama, né? Porque para ele é bem natural. Mas o ponto é o seguinte, que se as pretas trocam agora em A1, ele vai ganhar a coluna A. E se as pretas mantêm a tensão, ele vai ganhar a coluna D. Então ele coloca as duas torres em colunas abertas, posições ativas, com esse objetivo, né? Se o preto trocar, ele ganha uma coluna. E se não trocar, aí ele tem outra, que é a coluna D. Então aqui jogou RH8. Imagino que a ideia desse lance é preparar o cavalo C4 sem levar a cravada.
por isso ele faz B3, controlando a casa C4. Eu acho que esse lance tem outro ponto, esse B3 tem outro ponto interessante também, que é, de uma certa forma, fixar esses peões pretos. Então o preto não consegue jogar B4, por exemplo, porque aí ele faz C4 e fixa o ponto C5. E se jogar C4, ele pode jogar B4 fixando o ponto B5. Então tem essas duas possibilidades. Aqui jogou bispo G7. Já é um sinal de que as pretas não têm muitos lances ativos, né? Mas ele comenta que daria para as pretas tentarem neutralizar um pouco a pressão trocando as 4 torres. Torre por A1, torre por A1, torre A8, torre por A8 e aí cavalo A8 para manter a dama controlando aqui a casa E6 e outros pontos de entrada. Mas ele poderia jogar agora dama D1, que é um lance bem forte, com a ideia de passar a dama por A1 e entrar pela coluna A. Então ele, segundo o Fischer, isso ainda deixaria as brancas com uma vantagem clara, assim, uma vantagem bem agradável, mas era provavelmente uma alternativa melhor para as pretas tentarem resistir. Bom, eu acho que sim, dá para tentar defender com o cavalo, né? Melhorar o cavalo, dá para trazer o rei agora mais facilmente, então aumenta um pouco as chances de defesa, mas o branco vai continuar pressionando dama 1 e dama A5, bispo D3 ou dama A7. Tudo isso, né, esses lances vão ser sempre chatos para as pretas. Então aqui jogou bispo G7, aí ele faz dama H4, e agora jogou bispo F6. Esse é outro momento instrutivo. Vamos ver se vocês conseguem acertar qual foi o lance do Fischer aqui. Jogam as brancas. Bom, o lance dele aqui, que é bem instrutivo também, foi bispo G5, que o Fischer dá uma exclamação. Eu acho que essa jogada ela pode parecer contraintuitiva para a maioria das pessoas por duas razões. Primeiro porque é difícil a gente se separar do par de bispos, né? Quando você tem o par de bispos, dói um pouco abrir mão disso, dessa vantagem estratégica, principalmente numa posição aberta. Mas talvez a principal razão para esse lance não ser tão intuitivo para muita gente é porque o bispo de C2 nesse momento não parece uma peça perigosa, né? Ele tá, pelo contrário, ele tá bloqueado pelos peões de E4 e B3, então ele parece passivo e, portanto, o que a gente chama de bispo mau. Então por que trocar o bispo de casas pretas? Então, o Fischer cita uma boa frase do Bronstein, que a gente já viu uma frase do Bronstein no começo, né, no prólogo da partida, no prefácio, mas ele cita uma outra frase legal do Bronstein, que é o seguinte: a vantagem de ter dois bispos é que você pode trocar um deles. Então isso diz respeito a esse exemplo, por exemplo, a essa situação. A gente tem par de bispos, ele tem par de bispos contra bispo e cavalo. Então ainda que ele troque um dos bispos pelo bispo adversário, ele continua com uma vantagem posicional de longo prazo, porque ele vai ter bispo contra cavalo, com jogo aberto, com peões nas duas alas, então tudo isso conta. Mas aí tem dois aspectos positivos da troca, tá? Uma frase do Fischer que é interessante é que ele fala assim, que o importante quando a gente está considerando trocas não são as peças que saem do tabuleiro, são as que ficam. Então, às vezes a gente foca muito nesse aspecto, nesse ponto de quais peças estão deixando o tabuleiro, quais peças estão saindo do jogo. E você pensa, não quero trocar o par de bispos, porque eu não quero perder o par de bispos, né? Eu não quero que o meu bispo saia do jogo. Mas vamos entender o que significa a posição que fica depois da troca, né? Depois de bispo G5 e dama G5, as pretas têm dois problemas que ainda são bem sérios aqui. Primeiro, agora o peão de G5 é mais vulnerável. Ele não tem o bispo em G7 para defender o peão. E segundo, agora a posição do rei preta também é mais vulnerável, porque o bispo se foi. Então essa troca tem dois pontos muito positivos também. E o importante é que as peças que ficam no tabuleiro ainda dão um jogo melhor para as brancas, mais atividade para as brancas, né? A impressão que dá é que esse bispo não. Esse bispo é um problema e ele não joga. Mas a gente vai ver como que o Fischer resolve isso ainda. Então foi dama por G5. Jogou torre por A1. Aqui já é mais difícil das pretas manterem a atenção, porque já tinha uma ameaça bem séria nesse caso, né? Torre por A8. Se toma de torre, cai o peão em E5. E se tomar de cavalo, torre D5. Ele consegue invadir pelo posto avançado. E se tomar de dama, vai levar um cheque ali que cai uma peça, né? Então foi torre por A1. Torre por A1. E aí ele jogou cavalo D7. Percebam que nessa posição o Unzicker ele é meio forçado a tentar suprir a falta do bispo de casas pretas, né? Então ele traz o cavalo para controlar essas casas, tipo a casa F6, defender E5, defender C5 e tenta melhorar o cavalo também. Mas o Fischer encontrou uma ideia muito forte nessa posição. Então é outro momento legal que eu quero que vocês pensem aí como vocês jogariam aí no lugar do Fischer. Qual foi a ideia que ele achou nesse momento? Bom, a ideia que ele encontrou nessa posição, que é bem legal, é muito forte e instrutiva, é bispo D1. Já que eu acabei de falar do bispo, né?
que a gente pode ter um pouco de receio de trocar os bispos de casas pretas, porque esse aqui é uma peça que parece que tá mal. E de fato, o bispo, ele dá pra dizer que ele é o bispo mal. Mas na verdade, né, nesse tipo de situação, só dá pra gente realmente afirmar que o bispo de C2 é uma peça ruim, é um bispo mal, se não tiver nenhuma forma de melhorar ele, né? Se não tiver nenhum jeito da posição dele ser melhorada. Só que não é o caso, porque o Fischer encontra essa manobra, bispo D1, e aí ele percebe que o bispo pode ir para pelo menos duas posições ativas. Ou G4, que já parece uma casa bem atrativa, ou E2, e bater no ponto B5. E se as pretas fizerem algum lance como B4, aí melhor ainda, porque o bispo ganha a casa C4. Então ele não é uma peça tão ruim assim, né? Na verdade, o Fischer ele era muito bom com esse bispo na Rui Lopes. Ele marcava muito ponto usando o bispo de casas brancas. Ele conseguia entender muito bem o potencial dessa peça para as brancas. Então jogou cavalo F6. Não tomou em E4. Aqui tem um detalhe interessante, para vocês verem que tudo é apoiado em cálculo. Principalmente nas partidas do Fischer. Ele sempre tem uma razão concreta para os lances que ele faz. Qual é o problema de dama por E4, né? O problema é que joga bispo F3. E agora, dependendo de pra onde essa dama vai, por exemplo, dama C2, as brancas já tem torre A7 com um ataque decisivo, né? Olha como o ataque chegou rápido, aqui ele já vai, né? Já não tem como segurar a casa F6, por exemplo, o branco vai dar mate aqui. Mas dá pra jogar dama F4. Só que aí vem dama por F4, e por F4 e sobra esse detalhe aqui, bispo C6, uma cravada. Se joga torre D8, torre D1, porque as pretas entraram em outra cravada. E se joga torre E7, aí as brancas têm um ganho simples aqui também. Então, vamos ver se vocês encontram. Jogam as brancas e ganham. Bom, esse não é difícil, só tem que ficar esperto com um detalhe, tá? Não dá pra jogar torre A7 direto, cravando pela horizontal, porque as pretas ainda têm esse recurso aqui. Torre E1 dá cheque, primeiro saindo da cravada e depois tira o cavalo, né? Cavalo E5, por exemplo. Mas dá pra melhorar essa ideia, jogando torre A8 cheque primeiro, empurrando o rei pra G7 e agora torre A7, esse ganha o cavalo. Porque se torre E1, depois não dá pra tirar o cavalo que tá cravado. Então olha como o Fischer era minucioso, né? Como ele era cuidadoso. Ele estava sempre calculando e vendo se as ideias funcionavam concretamente. Mas por isso que o Unzicker não toma em E4, ele joga cavalo F6. E agora como que a gente pode continuar melhorando a posição das brancas? Mais um momento interessante. Jogam as brancas aí, como continuar progredindo. Esse é um momento interessante, bem instrutivo, porque faz eu lembrar de algo que eu li faz poucos dias num livro que eu tava vendo. Num livro que eu tô lendo recentemente. No livro, o autor, que é o Ramesham, técnico indiano muito conhecido, ele fala que geralmente o primeiro instinto de jogadores iniciantes ou amadores é quando você tá levando um ataque, quando alguém cria alguma ameaça, né, na sua posição, ataca uma peça, ataca uma casa, alguma coisa assim, a primeira reação é simplesmente defender aquela ameaça, é você jogar passivamente. Mas ele aconselha o seguinte, que você tente fazer outro processo. Em vez de considerar uma defesa, a primeira coisa que você tem que procurar é se você tem como criar uma contra-ameaça. Se você pode criar uma ameaça de igual ou maior valor, por exemplo. E só depois você pensa na defesa. Se você não tiver como criar uma ameaça mais forte, aí sim você pensa em se defender. Aqui é um caso instrutivo, né, desse pensamento em ação. Porque as pretas estão atacando E4 duas vezes. Então a primeira reação pode ser jogar um lance como bispo F3 ou F3 para tentar simplesmente consolidar a posição das brancas. Mas o Fischer percebe que ele não precisa necessariamente defender E4. Ele pode jogar com uma contra-ameaça, né, num contra-ataque. Então ele faz torre A7, que é um lance muito forte, muito ativo. Ele ignora o peão de E4 e com bastante razão, né? Porque, primeiro, dama por E4 não é possível por causa de dama por F6 ganhando. E se joga cavalo por E4, também perde, dama H6. E aí a combinação da dama e da torre é mate inevitável, né? Não dá pra defender tanto H7 como G7. Por isso que aqui, depois de torre A7, jogou dama D6. Ele quer ganhar um tempo atacando o bispo e também fica pronto pra jogar torre E7, se necessário, né? Pra tentar aliviar a pressão na sétima. Mas agora o Fischer faz bispo E2. Um lance simples. Ele simplesmente ataca um peão em B5. E ele comenta que, por incrível que pareça, a posição das pretas já tá muito difícil aqui, porque ele já tá meio passivo e numa posição muito travada. Então, jogou torre 7. Ele comenta que as pretas não tem como defender o peão. Afinal, se joga B4, esse lance já perde forçado aqui. Leva a torre A6 agora. E como o cavalo tá no ar, tem que jogar cavalo por E4.
Mas aí, dama H4, as pretas vão ficando cada vez mais sem lance, né? Tá sem lance, está a dama e o cavalo no ar, então joga dama D5. Mas aí bispo F3. O cavalo tá quase caindo. O único jeito de sair da cravada é dama D3 atacando a torre, só que agora a torre é A7. E aí tem o cavalo caindo, o mate lá em H7, não dá pra jogar cavalo F6 que a dama tá tirando a casa. Acabou, né? Posição das pretas desaba. E além disso, cavalo por E4 ainda leva mate. Dama H6. Agora parece que esse lance não ganha porque tem torre E7, mas aí tem outro mate, né? Bom, tem dois mates, na verdade, torre A8. E tem um que é mate em 1, dama F8. E ele comenta também que, no caso de dama C6, as brancas ganham aqui com torre F7. Esse cavalo tem que voltar para G8, precisa controlar H6 aqui. Dama H6 está sempre ganhando, né? Dama H4. H6, dama G4. E se joga um lance... É que o preto tá quase sem lance aqui, né? Mas faz uma jogada como, por exemplo, torre D8. Aí leva bispo toma B5, que é um golpe bem forte. Desviando a dama da defesa de G6. Se dama B5, dama por G6. E vai dar mate. E ele comenta aqui, finalmente, torre B8. Para defender o peão com a torre. É refutado por torre F7. De novo, cavalo G8 é o único lance. E aqui tem um golpe bem simples. Então, jogam as brancas. Jogam as brancas e ganham. Bom, o golpe aqui não tão difícil é torre D7. Fazendo um desvio, né, que funciona porque a torre tá lá em B8. Então, se dama por D7, dama por E5 cheque, dama G7, dama B8. E quando dama por C3, ele tem dama por B5 e fica com um peão a mais aqui, né? E um final que parece tecnicamente ganho. Se jogar dama E1, bispo F1, dama E4, vai sobrar dama por C5 e fica com um peão a mais passado na coluna B. E se jogar dama F6, aí ele continua mantendo a pressão com dama E3. Dama C6, torre D5, e isso já ganha material também. Não dá pra defender todos os pontos, né, da posição das pretas. Bom, mas na partida foi torre E7, torre por E7, dama por E7. Bispo toma B5. Então finalmente caiu um peão. Não dá pra tomar em E4, né, porque tá cravado, então jogou rei G7. E aí ele voltou o bispo pra E2. Ele comenta que aqui o triunfo ainda tá longe de ser claro, a vitória, né? Que o principal problema técnico que as brancas enfrentam é criar um peão passado na ala da dama. Porque esse é o plano, claro. Passar um peão na ala da dama agora, com apoio da dama e do bispo para tentar ganhar. Mas o inconveniente é que, enquanto isso, as pretas vão tentar criar alguns esquemas de perpétuo com a dama e o cavalo. Então, o Fischer comenta que o principal problema técnico é esse, né? Ele tem que fazer esse plano do peão passado, enquanto ao mesmo tempo segura as tentativas de perpétuo do adversário. Então, aqui foi dama C7, finalmente ameaçando o cavalo por E4. Dama E3. Jogou dama A5. Aqui o Fischer faz G3. Isso é bem comum, tá? Em partidas de jogadores técnicos. Nesse momento ele não tem pressa. Em vez disso, ele tenta melhorar a posição de uma forma cuidadosa e paciente. E uma operação comum para isso é jogar G3 e rei G2 nessas posições. Simplesmente você tira o rei da primeira fila. E parece que não, mas muitas vezes isso é útil porque, digamos, o jogo vai seguindo, por exemplo, e em muitos momentos as brancas têm que ficar calculando linhas com dama 1 cheque e dama C3. Agora, se o rei está em G2, você já não precisa se preocupar com isso. Então esse é um ponto principal. Jogou dama A3. Ele comenta que era melhor para as pretas manter uma defesa paciente com dama C7. Mas foi dama A3, rei G2. E aí jogou dama A5. Aí ele analisa aqui. Se dama por B3, dama por C5, cavalo por E4, dama por E5, cavalo volta para F6, mas aí C4. E ele acha que esse final deve ser ganhador para as brancas. Parece que é muito fácil de seguir avançando o peão, né? C5, põe o bispo em F3, joga C6. Aí a dama já tá apoiando C7 também. Parece que o peão vai disparar muito tranquilamente, o peão de C. Por isso que voltou aqui para A5. E aí ele jogou dama D3, dama B6, dama C4. E aqui foi dama C6. E aí eu tenho uma pergunta interessante, uma pergunta técnica para vocês, não um problema técnico. Qual a melhor forma de defender o peão de E4? Qual que é o melhor jeito de defender esse peão aqui? Bom, tem três alternativas. Aliás, rei F3,
É uma alternativa, mas é meio arriscado, eu acho, né? Não é muito natural. O Fischer jogou bispo D3. Ele poderia jogar bispo F3 também. Mas eu imagino que ele sentiu que o bispo ia estar mais útil em D3, porque pode às vezes vir para C4 e apoiar de repente alguma ideia de ataque. Mas o ponto principal é que é melhor defender esse peão com o bispo do que jogando F3. Porque F3 ele debilita um pouco as casas pretas na ala do rei. Eu sei que isso parece pouca coisa, sabe? Mas para um jogador muito técnico, é meio normal considerar esse tipo de nuance. Porque a gente fica pensando assim, quando você tá no final e quer jogar de forma cuidadosa. Putz, mas se um dia chegar um cavalo H5, dama F6, dama G5, eu posso ter problemas com o rei. E se eu jogar G4, eu dou a casa F4. Né? E de repente as casas pretas vão começando a criar problemas. Tem às vezes uma dama entrando em D2, algo do tipo. Então, para evitar esses problemas, ele joga bispo D3. Eu acho que isso é algo importante para se ter em mente nos finais, né? Quanto menos lances que comprometam sua posição você puder fazer, melhor. Até porque aqui a gente está falando de uma posição onde o branco já tem uma vantagem clara, que é o peão a mais. Então, quanto mais você puder evitar criar problemas na sua posição, melhor, porque cada pequeno defeito que você cria na sua posição vai aumentando as chances de contrajogo do adversário. Então é melhor manter a posição sólida, segura, com o mínimo de debilidades possível, para você não ter que se preocupar com contrajogo, com contrachances do oponente. Por isso que o Fischer faz bispo D3 aqui. Foi dama B6, e aí ele joga B4 finalmente criando o peão passado, né? C por B4, C por B4, esse é o primeiro passo do plano, criar o peão passado. Aí jogou cavalo G4, né, tentando buscar o contrajogo, e ele faz dama C5. E aqui foi dama por C5. Também é difícil de manter as damas para as pretas, porque, por exemplo, se joga dama D8, tocando no bispo, leva o bispo E2. E agora o branco já ganha um segundo peão, né? Então ele jogou dama por C5. E aí foi B por C5 e a gente entra nesse final, onde as brancas têm peão a mais e tem o cavalo contra o bispo, tem o bispo contra o cavalo. Mas o material tá um pouquinho reduzido, né? Então isso dá uma esperança das pretas conseguirem lutar por um empate. Ele faz aqui ré F7, já prepara para trazer o rei, para tentar parar o peão passado, bastante lógico. E esse é outro momento bem interessante. Então, jogam as brancas aí, como vocês jogariam no lugar do Fischer. Bom, provavelmente aqui as pretas tinham o objetivo de criar algum tipo de fortaleza, né? Imagina que se o peão avança na hora errada, ele traz o rei para D6, deixa o cavalo em F6 e faz um bom jogo pelas casas pretas aí, um bloqueio possível. Então, o Fischer joga F4 agora, um lance que eu acho... É uma jogada forte, mas eu acho ela um pouco surpreendente, porque normalmente o lado que tem peão a mais nos finais, ele tenta trocar peças, né? E não os peões. Faz bastante sentido, porque, por exemplo, se a gente conseguir trocar o bispo pelo cavalo e trazer o rei, o final de reis e peões é facilmente ganhador para as brancas. Por outro lado, se vai sumindo os peões, né? O sonho das pretas seria o quê? Trocar todos esses peões aqui e ficar um final de cavalo contra bispo e peão, entregar o cavalo pelo peão e empata. Por isso que geralmente o lado que defende com peão a menos quer sumir com os peões, quer trocar tudo. E o lado que tá com peão a mais é o contrário, quer manter os peões e trocar as peças. Mas o Fischer percebe que é muito importante criar um peão passado no centro, criar um segundo peão passado, porque isso vai tirar as chances das pretas criarem uma fortaleza, né? Porque aí ele vai ter que ficar sempre de olho em dois peões passados, e por isso que ele joga F4 aqui, que é um lance bem forte, mas ele precisa ser calculado com precisão. Então jogou rei E7, o Unzicker não cria o peão passado que as brancas querem no centro, né? Rei F3, e agora foi cavalo F6. Ele comenta aqui, se H5, as brancas jogam aqui bispo C4. E isso mantém o domínio da posição. Porque, por exemplo, se rei D7, bispo F7, e já desmorona ali a ala do rei, cai, né? Caem os peões da ala do rei. Então jogou cavalo F6. Mas a gente tem outro momento importante agora. Né? Afinal, jogam as brancas. E aí? Qual será que é o lance mais preciso aqui? Que com certeza o Fischer calculou antes, né? Ele já estava vendo. A primeira jogada óbvia, que é o F toma E5, já é um erro. Porque esse lance ele empata na hora por causa de cavalo D7. Afinal, se joga C6, cavalo por E5, esse rei tem que proteger... É cheque, né? O rei tem que defender o bispo e aí ele recupera o peão ali em C6. E se jogar, digamos, ré F4, cavalo por C5,
Aqui as pretas têm a posição dos sonhos, né? É uma posição onde o peão a mais não conta, é um peão dobrado. Então ele vai jogar, por exemplo, H6, cavalo D7 e vai montar exatamente a fortaleza que ele tá buscando. Nessa posição as brancas não tem como ganhar, vai acabar empatando. Então, em vez disso, o Fischer joga de forma extremamente técnica, que é um lance muito bom, que é bispo B5. Um belo lance, né? Afinal, ele impede cavalo D7, porque a qualquer momento que jogar cavalo D7 ele troca e ganha o final de reis e peões, e ao mesmo tempo ele cria meio que uma barreira para não deixar o rei preto se aproximar do peão. Então o rei não consegue ir para C6, digamos, né? Aí a gente vê que o rei ele tá meio sem casas aqui para ter acesso ao peão de C5. Então isso garante que as brancas não precisem avançar o peão correndo assim para C6. É um lance muito, muito bom mesmo esse. Só para dar um exemplo, se joga cavalo D7 aqui, eu imagino que ele ganha tomando e jogando depois. Eu acho que até F por E5 serve, tá? Mas F5 é ainda mais simples, na minha opinião. Porque com esses dois peões na quarta, o rei não consegue segurar eles. Tem uma regrinha para isso que chama quadrado flutuante, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Dá pra gente perceber isso facilmente através de cálculo, né? G toma, E toma. Bom, tudo bem que tem rei E4 aqui, mas mesmo que não pudesse mexer o rei, dá pra ganhar só com os peões. F6 e quando o rei vem pra E6, C6. E ele não consegue segurar os dois. Ou, se ele for atrás de um dos peões, tipo rei C6, claro, se fosse a vez das pretas dava pra tomar e voltar, mas não é. Então joga F6. E se ele toma, já tá fora do quadrado, né? F7. Ganhando. Então por isso que o Unzicker joga rei E6, tentando manter o bloqueio da posição aqui o máximo de tempo possível, né? Mas aí foi bispo C4. Rei E7 voltou. E a pergunta é, como as brancas só podem progredir agora, né? Como que faz pra progredir nesse momento? Bom, ainda não dá pra jogar F por E5. Pela mesma razão, o cavalo D7 empata do mesmo jeito aqui. Mas ele pode jogar nesse momento C6. Por causa de um detalhe tático. Esse lance só funciona por causa de um detalhe tático, né? Não tem rei D6 aqui, porque leva F por E5. E aí, quando o rei por E5, C7, não dá pra alcançar o peão a mais. E seria parecido se jogasse, por exemplo, E por F4. G por F4 e rei D6. Que aí leva E5 do mesmo jeito. Leva um garfo. Ele jogou cavalo E8 aqui, que segundo o Fischer isso facilita para as brancas. Ele comenta que a melhor defesa era tomar em F4 e depois jogar o cavalo E8. Mas aí ele faz E5, de novo montando uma barreira com os peões para não deixar o rei se aproximar do peão passado. Ó. O bispo e os peões tiram as casas, né? A não ser que o rei vá por D8 e C7. Aí cavalo C7, rei E4 e cavalo E8. As pretas tentam manter uma fortaleza, um tipo de bloqueio. Mas nessa posição as brancas têm como quebrar essa fortaleza. Ele comenta que se H5, aí o plano ganhador é F3. Dá a volta com o rei, né? Ele vai até lá em G5 e ganha o peão de G6. E no caso, se tenta manter o bloqueio, cavalo E8, aí tem bispo G8 agora. Esse é um lance muito bom também. Rei F8. Parece uma boa armadilha, né? Rei, bispo por H7, rei G7, o bispo tá preso. Só que ele joga bispo toma G6 mesmo. Rei por G6, F5. E aqui as pretas não conseguem segurar os três peões, ó. Rei G5, F6, rei G6 e rei D5. E o rei vai acabar entrando. F6, rei C5, rei E6, rei B6. E é isso, né? Vai jogar rei B7, C7. E se o rei for muito ali, tipo C7, rei D7, ele leva F7. Então jogou cavalo E8 e F por E5. Pode ser que o Unzicker confiou nessa posição depois de H6, rei E3 e cavalo C7. Ele deve ter pensado, tudo bem, né? Porque esses peões não avançam facilmente, são dobrados, e se eu conseguir segurar a casa C7, ele não tem como avançar o peão de C, e não tá tão fácil de eu reativar também. Só que, na verdade, o branco joga pra dar um zugzwang nessa posição, e isso vai acabar dando certo. Então foi rei D4. Ele tá ameaçando, bom, ele tá ameaçando basicamente levar o rei lá pra B6, né? Levar o rei lá pra B6, e quando jogar rei D8, por exemplo, aí ele joga E6 e E7. E vai ficar com uma posição ganhadora também. Então jogou H5. Ele tenta se apressar para criar um contra-jogo do outro lado. Mas a pergunta é, qual é a ideia ganhadora para as brancas nessa posição, nesse momento? Bom, o ponto é o seguinte, né? O ponto do Fischer nessa posição é que com o rei D4, ele ameaça esse plano de levar o rei lá para B6. Como a gente pode ver, facilmente as pretas não podem simplesmente ficar numa defesa passiva. Digamos, rei D8, rei C5, rei E7, ou rei E8. É que rei E8 entra em D6, mas tudo bem. Era rei E7 o lance que eu queria fazer. Rei B6 e rei D8. Basta jogar E6. E agora, se ele mexe o cavalo, C7 mesmo. Cavalo por C7, E7, e vai acabar ganhando a peça, né?
Na verdade, aqui não é tão simples. Aqui não é tão simples porque tem rei D7. Mas dá pra continuar jogando sempre pra apertar. Por exemplo, E5. E se cavalo C7, aí E7. Aí ganha. Rei E7, rei por C7. Então, as pretas se apressam pra jogar G5, H5, G4 e H4. Quer dizer, H5, G5 e H4. Até porque, talvez, né, tenha alguma chance de que, se ele conseguisse trocar os 2 peões da ala do rei, tem alguma forma de segurar os 3 a mais das brancas, que na verdade não tem, a gente já viu que é só levar o rei pra B6. Mas o detalhe aqui, como ele joga rei D4 e ameaça entrar com o rei lá em B6, ele meio que obriga as pretas a fazerem isso. Só que quando joga H5, isso debilita a ala do rei, então agora o Fischer volta. Muito simples, ele volta e quer levar o rei lá pra G5. Se ele levar o rei pra G5, ele toma os 2 peões ali e acabou, né? Então jogou G5, mas agora ele volta aqui também bispo E2. E foi H4. Um ponto é que não dá pra jogar rei E6, tentar trocar o peão de H pelo de E, afinal tem rei D4. E, por exemplo, quando H4, G toma e bispo G4, também parece bem ganho para as brancas, né? O bispo controla o peão de H e a diagonal ali, então vai ser a mesma ideia de levar o rei lá para B6 e avançar o peão de E. Então jogou H4, G por H4, G por H4. Ele faz aqui bispo C4, um lance profilático muito forte. Né? Tudo bem, esse peão tá meio perdido já, mas antes de ir atrás do peão ele tem que garantir que não vai rolar rei E6 e rei por E5. Então exige um pouco de profilaxia, jogou bispo C4. O bispo fica muito bem colocado aqui, né? Além de tirar a casa E6 do rei, ele controla o cavalo. Então foi cavalo E8, F4, rei D8, rei G4, rei C7. Eu acho que deve ganhar com bispo D5, tá? Pra mim esse lance parece totalmente ganhador, esse final. Mas o Fischer, ele é sempre muito cirúrgico, né? Ele é sempre muito preciso. Ele encontra, na maioria das vezes, a vitória mais concreta. Então ele calculou bem aqui e jogou bispo F7. Cavalo G7, rei por H4, rei por C6 e rei G5. E esse cavalo tá preso em G7. Aqui o Unzicker abandonou, porque por causa da variante rei G5, rei D7. E quando rei F6, cavalo E8, cheque, ele joga bispo toma E8 mesmo, rei por E8. Bom, bispo E8 vai ganhar de várias formas, né? Uma delas a mais simples é depois que rei por E8, rei E6. E aí o rei sai ali avançando o peão. Pra depois avançar o peão. Ou dá até pra jogar E6 mesmo. Porque esse rei F8, E7, rei 8. Esse final sem o peão de E seria empate, porque teria que jogar rei 6, mas aqui tem E5. E se aqui fosse a vez das brancas também seria empate, porque o lance seria E6, mas com o peão em E4 tá ganho, né? Rei D7, rei F7. Então depois de rei G5 já abandonou. Bom, essa é uma partida que eu acho muito instrutiva. Ela é bem no estilo do Fischer, né? A gente vê ele pegando uma vantagem posicional logo que sai da abertura, quando joga o F6 ali o Unzicker. Ele vai trabalhando essa vantagem de um jeito muito técnico, muito prático, né? Com lances ali como A4, torre de ED1, trocando os bispos em G5, dama H4 e bispo G5. Ele encontra ideias muito boas para manter a vantagem e aumentando essa vantagem também. E a forma como ele joga, a partir do momento que ele consegue ativar as peças, é muito instrutiva, né? Depois ele ganha um peão e o final é extremamente técnico também. Então, eu falei no começo que era uma típica vitória do Fischer porque ela é muito cristalina, assim, do começo ao fim, né? É uma partida que você consegue entender muito bem como que ele ganhou do início ao fim. E é um modelo também pro pessoal que joga Ruy Lopes aí de brancas, né? E principalmente no tema de como ativar, como utilizar o bispo de casas brancas, porque às vezes a gente fica achando que esse bispo não tem futuro na Ruy Lopes, né? Quando a estrutura fica meio fixada, igual tava ali com o peão em E4, em B3, mas o Fischer, como eu disse, ele conseguia enxergar muito bem o potencial desse bispo aí. Ele usou isso muito bem na partida. Então é isso, pessoal. Já estamos na 10ª partida do Minhas 60 Melhores Partidas. Vamos seguindo. Se você gostou, né? Se você achou essa partida interessante, gostou das explicações aí, te ajudou, não se esqueça de deixar o like. Caso não tiver inscrito no canal, se inscreva também, né? Divulga pra galera. Passa pro pessoal que, de repente, queria ler esse livro, mas, né, ainda não começou o estudo. E é isso aí. Obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Até mais.